Olá, caro estudante, seja muito bem-vindo ao canal do Professor Paulo Góes em mais uma aula do Filosofando Física. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o uso da calculadora, é isso mesmo. Mas antes, você que está chegando aí agora pela primeira vez, já dá aquele joinha e se no final não gostou, tira. Mas por enquanto, dá aquele joinha e assine o canal para receber mais informações sobre física e matemática e um monte de outras coisas que a gente passa aqui no canal, beleza? Se esse vídeo, eu acredito que esse vídeo vai ser muito importante para você, não só esse vídeo, como toda a série que nós estamos fazendo sobre aulas de matemática e física aqui no canal do Professor Paulo Góes. E aí, então, como a gente precisa da calculadora de vez em quando, a gente até hoje, até nessa aula, nós não precisávamos de calculadora, mas nós vamos precisar nas próximas aulas, então nós já vamos explicar como é que ela funciona, principalmente nas funções trigonométricas da sua calculadora. Pode ser uma calculadora de mesa, ou a calculadora do seu celular, ou até mesmo a calculadora do Google, ou a calculadora do Windows. Qualquer calculadora tem essa função, né? Principalmente porque, mas veja, exceto toda calculadora, não, vamos lá, vamos corrigir. Exceto aquelas calculadoras pequenininhas, básicas, que você encontra normalmente em barraca de feira, né? Porque aquelas calculadoras são muito básicas, elas só têm as funções básicas matemáticas, né? Que são as 4 operações, né? A multiplicação, divisão, adição e subtração, mas também tem a raiz quadrada, que é muito importante. E tem também a função de mudar o sinal, né? De deixar negativo um número que é positivo ou positivo um número que é negativo e vice-versa, entendeu? É isso aí, turma. Então segue aí. Até agora, você lembra que todas as contas, todos os números, todos os exercícios, a gente meio que programou, deixou direitinho para que ficasse facilitado para você poder usar as suas contas, para você fazer as suas contas manualmente, né? Usando daquilo que você já memorizou e já aprendeu, né? Até porque no vestibular você não vai ter condições de usar a calculadora, né? E é por isso que então a gente ensina vocês a usarem, né, o raciocínio ali. Só que quando você passa então do vestibular e você entra no seu primeiro ano, por exemplo, de faculdade, na primeira aula de cálculo, ou na primeira aula de física, ou na primeira aula de química, na primeira aula de exatas que você tiver, você vai ver que o mundo já não é tão certinho quanto o ensino médio fala, né? Porque no ensino médio é muito louco, né? Parece que não existe resistência do ar. Sempre a resistência do ar é zero, né? Parece que tudo dá certo. Parece que todos os triângulos têm lado 3, 4 e 5. Mas, cara, né? Não é isso, entendeu? Então a gente sabe que o mundo é um pouquinho mais complexo que isso. E aí, às vezes, não vai ter jeito. Se você for fazer se você for fazer a conta sem calculadora, fazer na mão, você até consegue, mas leva muito tempo e aí você não vai ter tempo de fazer isso nas suas provas do primeiro ano, por exemplo, da sua graduação, certo? Seja ela qual for. Quando a gente começa a falar sobre a necessidade real de calculadora, é quando a gente começa a falar sobre trigonometria, para a gente começar a encontrar, por exemplo, valores de ângulos, valores de seno, cosseno, tangente, né? E aí, como é que faz isso, né? Porque até então, veja que nas aulas que a gente falou sobre seno, cosseno e tangente, nós nos limitamos a falar do ângulo zero, do ângulo 30, do 45 graus, do 60 graus, do 90 graus, do 180, enfim, pegamos esses múltiplos aí, né? Mas, e aí, né? Mas e o ângulo de 2, o ângulo 3 graus, o ângulo 5, o ângulo de 2 graus e meio? Cara, e aí, como é que funciona? Esses números quebrados, né? Porque a vida é assim, né? Você na hora que tá calculando alguma coisa, você não vai pegar todos os ângulos com 30 graus, com 45 graus, não, né? Você tem todo um range de 360 graus, né? 360 graus e os meios, né? Porque são números reais, não são números inteiros os graus, certo? Só que são números reais que vai até, né, de 0 a 360, beleza? E quando passa de 360 você vai dando mais voltas, né? Enfim, então para você calcular essas coisas, né, você vai precisar então da calculadora. Então vamos mostrar para vocês onde fica essa função de calcular seno, cosseno e tangente. Então, nesse caso, a calculadora simples não vai adiantar. Você vai ter que, então, procurar uma calculadora científica, né? Calculadora científica é muito comum, muito fácil de localizar nas papelarias e tal, mas se você hoje não quiser mais saber de calculadora científica ali, na mão, a calculadora especificamente, você pode baixar aplicativos, né? Vários lugares você tem calculadoras, até o próprio Windows mesmo, né? Ou até no Google. Quando você digitar lá calculadora, aparece a calculadora científica na tua cara. Pá! Entende? O que muda, na verdade, é você entender um pouquinho das funções, né? Porque, por exemplo, em geral, se você usa aquela calculadora do Windows, né? Quando você abre a calculadora do Windows padrão, ele vem lá com as operações básicas matemáticas, igual a calculadora de feira.
Essa você não quer. Mas aí tem uma funçãozinha, né, para você mudar o tipo de calculadora. Aí você muda o tipo de calculadora para calculadora científica. Aí nessa calculadora científica, aí sim você já encontra as funções trigonométricas, que é essa que nós vamos usar. Muito bem, então agora nós vamos ver aqui quais são as teclas então que nós vamos usar na calculadora, certo? Então veja só, quando você pega a calculadora científica, então, você sempre vai ver essas teclas aqui, ó, sin, cos e tan. O sin é de seno, o cos é de cosseno e o tan é de tangente. Então, nessa aí é importante a gente saber quando a gente seleciona um número e clica em seno, então a gente está querendo saber o seno desse número. Você primeiro digita o número que você quer, por exemplo, você vai pegar lá o ângulo 90. Você põe lá 90, que seria 90 graus, e digita sin. Aí vai ver o seno de 90, ele vai vir lá como 1, beleza? Agora, se você for fazer isso no Google, você digitar 90 e o sin, ele vai digitar 90 vezes seno, entende? Então, no Google é um pouco diferente, você vai então colocar então seno, e aí você vai dizer o que você quer. Você quer o seno de 90? Então você vai digitar seno e depois 90, que ele já vai montando a função para você, né? Mas como a gente está trabalhando com calculadoras normais, tradicionais, né, mais antigas, né, que essas funções sempre existiram, né? Então nós vamos continuar falando dessa função que tem na calculadora do Windows e que também tem na sua calculadora aí individual, a sua calculadora que não é no celular, né? A sua calculadora científica padrão, ela sempre vai ter essas funções aí. Pode existir alguma calculadora com alguma função diferente, mas aí é uma questão de você ler o manual e entender pelo menos como é que funciona essas funções, né, para você saber que elas existem dentro da sua calculadora. Aí você basta entender como funciona a sua calculadora e aí, né, aí você vai continuar tendo bons resultados aí, sabendo do que se trata, beleza? Então, uma coisa importante pra gente fazer na configuração das calculadoras é lembrar que elas vêm sempre num padrão, por exemplo, aí depende, algumas vêm já no padrão de graus, outras vêm no padrão radianos, né? Outras vêm até no padrão de gradiente, mas nós vamos trabalhar com os graus, e graus é degree em inglês é graus, e aí então, esse botão que tem aqui do lado, que se chama DEG, né? Você vê que tem um DEG, tem um RAD, né? Então você deixa esse DEG marcado, porque ele está esperando dados de graus. Ele vai trabalhar com os valores em graus. Os resultados que ele der na trigonometria vai ser em graus e não em radianos, beleza? Então, olha só que interessante. Se a gente já tem aqui a nossa tabela, né? Aquela tabela ali do seno e cosseno, né? Aquela tabela que a gente pede para você memorizar aí no ensino médio. Vamos só ver se essa função tá certo para nossa ideia, né? Então se a gente escolher aqui, por exemplo, 30 ele já vai estar ali como DEG, ele vai saber que é 30 graus. 30 graus, eu quero o seno de 30 graus. Então a gente sabe da nossa tabela que o seno de 30 graus é meio, né? 1/2, beleza. Então, se eu digitar então 30 e o botão seno, ele tem que me trazer meio. Tá aí, ó, meio, certo? Tá aí, belezinha. Agora, vamos ver quanto que é, por exemplo, raiz de 2/2. Raiz de 2/2 você não, né, é difícil saber assim de cabeça, né? Vamos lá, você que já tá com a calculadora na mão, então já vamos lá. Quanto que é raiz de 2? Veja, ali, ó, você tem ali sempre um símbolo de raiz. Veja esse símbolo de raiz na tecla da calculadora, né? Onde vai indicar ali, ó, é raiz, quando é só raiz, quando não tem ali raiz cúbica, né? Raiz quarta, né? Quando é só raiz, a gente sabe que é raiz quadrada. Então, como funciona aqui? Se você digitar, por exemplo, então se você digitar 2 e raiz, 2 e a tecla raiz, ele vai mostrar então qual é a raiz de 2, dividido por 2, que é aqui pra gente saber que é a raiz de 2/2. Quando a gente vê isso, o resultado é 0,707. Muito bem, então, agora a gente já sabe então que raiz de 2/2 é 0,707. Ok. Então se a gente digitar seno de 45 na calculadora, né? Ou seja, como fazer isso? Você digita 45, ele já está ali na função de graus, então é 45 graus, e aí você digita o sin, o botão sin de seno de 45, ele vai trazer o mesmo 0,707, tá vendo? E assim sucessivamente. Olha só que interessante. Então é assim que vai funcionar. Aqui a gente ainda fez uma continha, porque a gente já conhecia aqui os valores da tabela, né? Daquela tabela de seno e cosseno, né? Beleza. Agora, se a gente não soubesse esses valores, né? Você não ia perder tempo em, por exemplo, fazer essa raiz de 2 aqui, né? Ainda descobrir qual era o valor, né? Você já pode pegar o resultado direto, né? Então, beleza, vamos dizer assim, vamos chutar um número, eu quero seno de 112. Né? Seno de 112. Como é que faz o seno de 112? Você vai digitar 112 e tecla seno. Então dá quanto?
Veja aí, dá 0,927. Muito bem. Então, ou seja, essas contas, esses valores quebrados, então são números assim, tipo, quase que impossíveis de ser memorizados. Então, você vai usar a calculadora nesses casos e você vai ver muito disso, então, na sua graduação, certo? E é por isso que nós estamos entrando para falar dela agora, muito bem? Dessa parte de uso da calculadora. Outra coisa, então, que é importante você saber é da função inversa da trigonometria. Isso mesmo, inversa. Porque, por exemplo, hoje a gente sabe aqui pela tabela, né, que o seno de 30 é meio. Então, se a gente sabe que o seno de 30 é meio, a gente também sabe que o arco do seno que dá meio, ele é igual a 30 graus. Entende? Isso aí é interessante. O arco do seno que dá meio, ele é igual a 30 graus. Esse arco do seno que dá meio é também chamado de arcosseno de meio, certo? Arcosseno de meio é a mesma coisa de arco do seno que dá meio, entende? Então, o arcosseno de raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa do arco do seno que dá raiz de 2 sobre 2. O arcosseno de raiz de 3 sobre 2 é a mesma coisa do arco do seno que dá raiz de 3 sobre 2. Esse arco é a medida em ângulos, certo? É a medida em ângulos desse resultado do seno. Então, você vê que é a função inversa do seno, né, que nós estamos trabalhando aqui. Isso é muito louco. Isso é muito louco. É muito louco porque a gente vai ter várias funções usando o arco seno, o arco tangente, o arco cosseno. Às vezes você tem lá o seno, às vezes você tem o cosseno, às vezes você tem até a tangente, né, do ângulo que você tá trabalhando, mas você não tem o ângulo, né? É muito louco isso. Como você não tem o ângulo, aí você fala, poxa, então quanto que foi esse ângulo? Aí você usa o arco disso, né? O arco tangente, no caso, tipo, se você encontrou a tangente de um valor. Como que você encontra a tangente? Lembra que a tangente tem aquele lance que a tangente é igual ao seno sobre cosseno. Então, se você tem o valor do seno, você tem o valor do cosseno, você vai ter a tangente. Mas aí se você tem só o valor da tangente, e aí? Você tem o valor da tangente, mas você não tem o valor do ângulo que deu essa tangente. Aí como que você encontra? Você encontra através do arco tangente, entendeu? Então como é que funciona isso na sua calculadora? Na sua calculadora, veja, você tem ali perto da função trigonométrica sempre um botão que tem lá que tem o número 2 e um ND em cima. Seria second, seria a segunda função da trigonometria, né? A segunda função das teclas de trigonometria. Então quando você clica nesse second aí, ele muda as teclas. Você vê, ó, clicou aí no second, você vê que as teclas de seno, cosseno e tangente, esse menos 1 não quer dizer que ele está sendo que o valor do seno lá ele é elevado a menos 1. Não, cuidado, né? O que acontece, na verdade, é assim. Esse menos 1 indica que é a função inversa do seno, a função inversa do cosseno e a função inversa da tangente. A função inversa é também conhecida como a arco seno, a arco cosseno e a arco tangente, entendeu? Ou seja, aquelas que vão indicar para nós qual é o valor do arco do cosseno, né, que dá aquele resultado, certo? Então, vamos fazer um teste aqui? Se liga, vamos pegar aqui, vamos usar essas teclas, então, essas teclas novas, que são as teclas inversas da trigonometria, né, onde mostra o arco seno, o arco cosseno e o arco tangente, para a gente verificar, então, se a nossa teoria, usando essa tabela que nós já conhecemos, se ela funciona, certo? Só aqui, passeando aqui para vocês entenderem como ela funciona e a partir daí a gente conseguir fazer mais cálculos com isso, porque a próxima aula nós vamos falar sobre vetores e nós vamos precisar dessas teclinhas aqui, entendeu? É por isso que nós estamos aqui falando dela agora. Então vamos lá? Então vamos lá. Se a gente coloca então, veja, olha que interessante, hein? Olha que interessante. Quando você queria saber o valor do seno de 30, você colocava 30 e teclava a tecla 100. Aí ele aparecia o meio, beleza? Como agora a gente já sabe que é meio, vamos agora ver se funciona o contrário. Como que funciona? Você digita aí meio, como é que você digita meio? Põe 0,5, certo? Põe 0,5, se você quiser, você pode digitar 1 dividido por 2, vai dar meio, né? Então você já pode colocar então na sua calculadora já direto 0,5 na sua calculadora e digitar a função arcosseno. Então a função arcosseno qual é? Esse seno elevado a menos 1 que você encontra depois que você tecla essa segunda função aí, né, das teclas, né? Muito bem, então quando você põe arcosseno, né? Então quando você põe aí o meio e a tecla seno elevado a menos 1, você vai ver o resultado então de 30. 30 porque ele está como DEG,
né? Então ele sabe que é 30 graus. E aí você então já acabou de descobrir então como funciona essas funções aí. Isso funciona tanto pro arcosseno, nós só falamos do arcosseno aqui, pro vídeo ficar curtinho, né? Mas funciona também pro arco cosseno e o arco tangente também, beleza? Então é isso aí, era isso que a gente queria demonstrar para vocês aqui e você viu que tá tudo certo. O importante é vocês conhecerem essa função. Outra coisa, quando tá na calculadora do Google, você tem um botão INV de inversa. Entende? Que é a mesma coisa desse botão second aqui que aparece na sua calculadora normal aí de mesa ou aqui na calculadora do Windows também, beleza? Então, ou seja, no caso do Google, a função é inversa. Quando você clica na função inversa, vai aparecer exatamente o seno -1, cosseno -1 e o tangente -1, que é justamente o arco seno, o arco cosseno e o arco tangente, respectivamente, beleza? É isso aí, turma, nós não vamos trazer então exercícios sobre esse tema para essa aula agora, né? Isso aqui é só para você ir treinando aí, né? Com essa tabela do seno, cosseno, tangente, né? Você também pode ver, por exemplo, faz um teste aí, lembra que o seno de 0 é 0 e o seno de 90 é 1? Então digita aí, por exemplo, 1 e clica em arcosseno. Quando você digita 1 e põe arcosseno, você vai ver que dá 90. Olha só, você vai ver que dá 90, certo? Olha só que interessante. E quando você digita, por exemplo, -1, como é que você digita o -1? Você sabe digitar -1 na sua calculadora? Hein? Como é que você digita -1? É isso, é importante lembrar isso também, hein? Tem uma função direto na sua calculadora que muda o sinal que você está trabalhando, né? Então qual que é essa função? Essa função aqui, ó, que tem o símbolo de mais e menos, entende? Esse botãozinho mais e menos, ele muda o sinal daquilo que você está trabalhando. Então veja só, se você digita aqui o 1 e aperta esse botãozinho, ele fica o -1 do lado. E aí nessa, se você coloca então, agora tá lá -1, aí você digita o arcosseno de -1, quanto que dá isso? Dá -90, é isso. O -90 graus também, ele, se você for imaginar o círculo, ele é igual também a 270 graus, se você começar ele do ciclo trigonométrico, certo? Quando você põe -90 graus, você está dizendo que ele tá ali daquele ponto zero do ciclo e vindo para baixo, né? No sentido horário. Né? No sentido horário ele fica -90 graus, certo? Ele também podia ter dado 270, quer ver? Olha só que interessante, se você põe 270 graus, você perguntar qual é o seno de 270 graus, ele vai dar também -1, se liga. Então veja, 270 dá -1, aí quando você digita -1 e pede para ver qual é o arco do seno que dá -1, ele dá -90. Veja, então você tem que ter isso na cabeça, que -90 graus é igual a 270, beleza? É igual a 270 graus também, beleza? Você vai pegar o 360, -90, vai dar os 270, entendeu? Assim você vai mais ou menos entender como é que funciona isso. E aí é que vem uma dica. Veja, quando a gente trabalha com funções seno, funções cosseno, né? Nós estamos trabalhando com funções que, cara, ele só vai, o resultado só pode ir de 0 a 1, entende? Porque nós estamos falando do ciclo trigonométrico. Lembra que o raio do ciclo trigonométrico, ele vai de 0 a 1. E esse raio é que determina o tamanho daquele segmento que nós chamamos de cosseno, o tamanho do segmento que nós chamamos de seno também, e até o tamanho do segmento que nós chamamos de tangente. Só que o tamanho da tangente, lembra? A tangente ela chega até perto do infinito, ela consegue ser grande, né? Mas o seno e o cosseno não. Então, olha que louco isso, que louco isso. Então, por exemplo, você encontra, sim, arco tangente de 2, mas você não encontra arco seno de 2, se liga. Olha só que legal isso, né? Eu acho muito legal isso, muito interessante, porque com isso você vê que realmente você não tem condição de falar, você não tem como procurar um valor de arco seno de 1,00001, por exemplo. Você põe lá arco, porque é maior que 1. Entende? Maior que 1 não dá. Ele vai estar sempre trazendo entrada inválida. Quando você começar a ver que, poxa, se você está tentando fazer uma função na sua calculadora e ele começa a dar um erro, dá uma olhadinha se esse erro não é alguma coisa que você está tentando fazer de errado, entende? Então lembra que a função seno, cosseno, né, ela só vai de 0 até 1. Ou melhor, de -1 até 1. Ele só vai de -1
até 1, certo? Né? Então, ou seja, ele não consegue ir mais do que isso, porque lembra daquele nosso ciclo trigonométrico que tem um raio igual a 1, e esse raio igual a 1 é o que determina o segmento que nós chamamos então de seno, o segmento que nós consideramos como cosseno, certo? E como é 1, ele só pode ir até 1 positivo ou 1 negativo, não tem como passar disso. Então você não tem como encontrar um arco seno de 2, nem um arco cosseno de 2, ou de 1,5, né? Ou 1,001, não importa. Passou de 1, ele não funciona. Ou arco seno de menos 2, ou de menos 1,2, não dá. Tem que ser, o valor tem que ser entre 0 e 1, positivo ou negativamente, beleza? Ok? Já no caso da tangente, como você lembra, a tangente ela chega até mais infinito ou menos infinito, né? Isso é muito louco. E aliás, você lembra que não existe tangente de 90 graus também, né? Então não adianta também é outro erro que dá, né? Quando você tenta, por exemplo, digitar aí na sua calculadora. Quer ver? Digita aí, põe 90 e tenta procurar a tangente. Põe aí 90 e tangente para você ver o que dá. Tá vendo? Entrada inválida. Entrada inválida assim como... porque não existe. Entende? Como não existe, então não tem valor, certo? Então quando você notar isso é aqui na calculadora do Windows, certo? Mas também acontece na sua calculadora de mesa também. Então fique atento aí para você saber como usar essas ferramentas e entender o porquê que ele dá a entrada inválida ou não, certo? Porque você sabe que não existe tangente de 90, como nós já falamos isso na aula, né, de tangente, cosseno e seno, certo? Beleza? Ok, se você tiver com alguma dúvida, volta lá na aula e aí você volta aqui, naquela aula de tangente, então, que a gente mostra graficamente como que funciona esses valores de seno, cosseno e tangente dentro do ciclo trigonométrico, beleza? Muito bem. Aí, beleza, sabendo disso, então acho que a gente conseguiu passar por tudo que a gente queria dizer aqui dentro dessa aula sobre os valores trigonométricos na calculadora, certo? É isso, pessoal, então a gente conseguiu passar por todas as teclas que a gente queria passar aqui nesse primeiro contato com a calculadora aqui do canal do professor Paulo Góes, e aí vamos falando mais disso na aula que vem. Então nós passamos aqui na função inversa, certo? Na função inversa da trigonometria, né? Falamos então do arco seno, arco cosseno e arco tangente, certo? Lembrando que o arco, quando a gente fala de arco, é justamente a medida do ângulo do arco da circunferência, certo? É o quanto que aquela circunferência virou em ângulos, certo? Então, ou seja, o arco cujo seno é tanto, então arco tanto, né? Arco cosseno disso, arco tangente daquilo, arco, né, seno daquilo. Então todos esses são funções inversas da trigonometria, que nós vamos falar mais sobre isso mais na frente, quando a gente estiver falando efetivamente de funções, né? Hoje a gente não falou ainda de funções ainda no nosso canal, nós não pegamos uma função efetivamente, né? A gente só está pegando valores específicos, né? Uma função a gente vai falar mais quando a gente tiver que trabalhar, né, sobre gráficos lineares. Quando a gente estiver trabalhando com gráficos, a gente vai ter que falar de função. Como a gente não entrou em gráficos ainda direito, né, a gente só está falando superficialmente, nós estamos falando de valores pontuais. Eu quero saber qual é o valor desse ponto, ou seja, eu quero saber qual o valor desse arco, né? Eu quero saber o valor desse seno, desse cosseno, dessa tangente, ou o valor desse arco seno, desse arco tangente, desse arco seno. Então é importante a gente saber esses pontos, mas depois a gente vai ter que fazer um lance de gráfico. Quando chegar nos gráficos, nós vamos então primeiro falar sobre funções e depois falar sobre as funções inversas, né? Vamos falar das funções, depois funções trigonométricas, depois funções inversas, que não é o momento agora. E a gente fala mais sobre isso então na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, chegaram até aqui, dá aquele like, aquele joinha. Se você já é assinante do canal, divulgue para seus amigos. Se não é, assine e divulgue para seus amigos também, beleza? Né? Às vezes esse vídeo ele pode ter mexido com você gostou dele, ok, dá lá o seu joinha e vamos lá divulgar isso. Mande seus comentários, fale se ajudou, se não ajudou, ok? É importante a gente saber isso e cada vez que você fala mais sobre esse vídeo nos comentários, interage, né? Isso faz com que o Google entenda que esse vídeo é importante para mais pessoas, beleza? É isso aí, espero que tenha sido importante para você, é isso que importa. A gente se fala, turma, até a próxima. Bons estudos, até mais!